Lucas 7,13, quem encontrou diga eu achei. Assim está escrito na palavra de Deus. Vendo-a o Senhor Jesus se compadeceu dela. Ele disse: não chores. Repito, Jesus se compadeceu dela e disse-lhe: não chores. Amém. Quem se colocou de pé pode tomar vosso assento. Prometo não me demorar e ser muito rápido e direto naquilo que Deus quer falar aos vossos corações. Ciberge, irmãs santas que vão morar na glória. Eu conheço que existe um segredo dentro da Bíblia que é muito específico ao que nós estamos vivendo nos dias atuais. Se você for ler a Bíblia de capa a capa, você vai perceber que existe um segredo nas lágrimas. E que se eu pudesse dar um título a esta pregação, meus amigos, seria o poder de uma lágrima diante de Deus. Você, por exemplo, vê que o próprio Jesus chorou. E chorando 3 vezes, chora primeiro por Lázaro, depois chora pela cidade de Jerusalém, e por último vem a chorar por toda a humanidade, um pouco antes de ser crucificado. Cristo também entendia o poder que uma lágrima tem. E se Cristo pode entender o poder que uma lágrima tem, nós também podemos entender o poder que as nossas lágrimas têm. Eu gosto muito de dizer que quando nós choramos, não choramos à toa. Quando nós choramos e derramamos lágrimas de quebrantamento diante de Deus, Deus ouve a voz que muitas vezes não se reproduz em palavras, mas Ele consegue ler as frases que existem dentro de cada lágrima. Se eu puder profetizar a voz já uma primeira palavra muito sucinta, e por entrelinhas dentro desse pensamento, é que existem orações que vocês colocam diante de Deus, que nunca pronunciaram com palavras, com verbos, com línguas, mas estão diante de Deus. Se eu posso profetizar, a sua casa só está de pé, sua família só está de pé, parentela só está de pé, porque muitas vezes nós derramamos lágrimas diante de Deus, e essas lágrimas transformam em orações silenciosas. Talvez você tenha derramado lágrima, por exemplo, e eu falo isto logo nesse começo, quem sabe varrendo a casa, quem sabe limpando a pia, varoa, quem sabe lavando uma louça, cuidando das crianças. Quem é que nunca deixou uma lágrima rolar que atira a primeira pedra? Até esse mesmo que vos fala, muito chorou já na presença de Deus. Eu tenho costume, minha vaza, minha esposa já conhece, de me assentar, bispo Marvim, na beira da cama, e olhando pela janela do meu quarto, bispo Abel, eu começo a chorar em orações a Deus. Muitas vezes as palavras não saem, minhas irmãs, mas as lágrimas são atendidas. Tem resposta que Deus manda na terra, que eu nunca falei em palavras, mas as lágrimas trazem essa resposta, porque eu vou falar rasgado. Existem lágrimas que movem o coração de Deus, varoa. Então por isso, quando nós lemos esse texto, nós começamos a entender que existe o poder de uma lágrima dentro disso. Eu vou contextualizar para todas as irmãs que me olham de olho arregalado. Eu conheço que Jesus estava entrando para dentro da cidade de Naim, mas enquanto Jesus entra, está saindo uma caravana. E se eu poderia dar nome a essa caravana, enquanto a caravana que entra de Cristo é uma caravana de vida, a caravana que sai, varoas, é uma caravana de morte, porque é uma caravana de enterro, sepultamento. Eles estão indo enterrar o rapaz que faleceu. Só que Jesus que vem entrando, vem trazendo vida. E eu quero trazer um ponto de pensamento ao pensamento e ao cérebro e à mentalidade, ao coração das irmãs, que o ponto de encontro é a porta da cidade de Naim. Porta da cidade de Naim é lugar onde Jesus encontra aquilo que está dando errado, é lugar onde Jesus encontra aquilo que está para ser sepultado, é lugar onde Jesus encontra aquilo que está morto. Só que eu quero chamar a sua atenção para algo, porque enquanto eles estão saindo, eles não estão saindo de qualquer maneira. A mulher que vai enterrar o filho, não basta perder o filho, também é viúva, então também já perdeu o marido. Só tente imaginar no seu coração o tamanho do luto e da dor que esta mulher está vivendo, para poder enterrar agora a única coisa que lhe restava na sua vida. Só que Jesus chegou no meio do luto, Jesus chegou no meio da situação de morte, Jesus chega no meio da situação que está destruída e que não há mais esperança. E olha bem dentro dos meus olhos, que Jesus faz algo que muitas vezes nós não percebemos. Jesus olha para todo o contexto da situação, Ele não para o esquife, Ele vai na mulher que está chorando viva. Ele pega esse dedão, minhas irmãs santas, coloca bem no meio do narigão daquela mulher, e quem quiser receber, receba. Eu sei que vai doer, mas vai curar. Dentro de todo o contexto que ela está vivendo, a palavra dele para ela não é eu estou contigo,
A palavra dele para ela não é vai passar. A palavra dele para ela não é fica tranquila que eu estou resolvendo. A palavra que ele diz para ela é não chores, não chores, não chores. Seca a lágrima, engole o choro, não derrame mais lágrima por essa situação. Eu vou fazer uma pergunta clara, você que me olha de olho arregalado. Se fosse você no lugar daquela mulher, o que é que você responderia para Jesus? Perdeu o marido, acabou de perder filho, com isso lá se foi seu sustento, você agora não tem mais esperança. Vem Jesus, que é quem pode resolver a situação, olha no seu rosto e diz: está doendo, está sofrendo, está chorando porque está doendo, não é? Sei que teu coração está quebrado e rasgado, mas a minha palavra a ti é: não vou resolver teu problema. A minha palavra para ti é: enxuga a lágrima, engole o choro e não chores. Eu vou ser sincero, eu não sou pastor que tem uma mensagem que talvez seja leviana. Eu vou aprofundar isso aqui dentro do teu pensamento. Se fosse você no lugar dela, que é que tu diria para Jesus? Eu não vou mentir para vocês. Se sou eu no lugar dela, sabe o que eu diria? Ô Jesus, você não sabe o que eu estou vivendo não? Você não viu o que eu estou passando? Você quer que eu pare de chorar? Então resolve o que está dando errado. Eu não estou chorando porque estou cortando cebola. Eu estou chorando porque tive uma perda enorme. Estou chorando porque minha alma está quebrada, meu coração está ferido. Essa lágrima aqui tem origem, Jesus. Quer que eu não choro mais? Conserta o que está dando errado. Só que Jesus é diferente, irmãos. Eu vou falar igual um amigo meu. Jesus não é gente como a gente. Jesus olha para aquela mulher e diz: eu imagino, cabeça de pastor pregador, eu sei que está dando errado. Vai começar, mas eu não vou resolver o que está dando errado enquanto não resolver o que está dando errado com quem ainda tem vida. Porque tu quer que eu resolva o que está morto, mas o que está morto já está morto. Só que antes de resolver o que está morto, eu venho em quem está vivo e resolvo as coisas com quem ainda respira. Vou começar olhando lá para a galeria. Pastor, saí da minha cidade à toa, entrei na Ciberja à toa, vim para essa localidade à toa. Não, aqui hoje tem nome. Aqui hoje deixou de ser Rio Centro e passou a ser porta da cidade de Naim. Aqui é lugar onde a gente encontra Jesus grandão da Galileia, trazendo nossos mortos. Tudo que está dando errado, a gente encontra Jesus na porta, pastoras. E que carinho que eu falo isso da voz. Jesus olha nos vossos olhos. Eu imagino Jesus dizendo: eu sei que tu deixou tudo errado na sua casa. Eu sei que tu deixou morto para estar aqui. Eu sei que tu deixou coisa ferida. Tem gente que está dando glória e marchando aqui, varoas, que deixou gente morta, sepultada em casa. Tem filho que está morto, tem mãe que está morta, tem marido que está morto, tem filha que está morta. Está não, pastor, ainda está respirando. Entendo o contexto que eu estou falando. Tu está dando glória aqui, mas eu sei que tem mulher que dando glória, que está pensando na filha agarrada nas drogas na sua cidade, está pensando no marido agarrado no copo de cachaça, está pensando no parente que está agarrado num copo de cerveja. Tem gente que está dando glória aqui, varoas, mas está pensando em alguém da sua família, ou quem sabe da sua igreja, que está agarrado em coisas levianas e erradas. Você olha para eles e você diz: estão mortos, não tem mais esperança. E a tua oração é: Jesus, liberta quem é escravizado, levanta quem está morto, resolve o que está caído. Jesus te encontra aqui hoje e diz: eu sei que está morto, só que antes de eu tratar com o que está morto, eu vou tratar com quem está vivo, me dando glória aqui dentro da Ciberja. Pastor, por que vai tratar comigo? Por favor, raciocine comigo muito rapidamente na Bíblia, com carinho, com respeito. Eu vou repetir o que eu falei alguns segundos atrás, varoa. Essa mulher não está chorando porque está cortando cebola. Essa mulher está chorando porque a alma está ferida. Sei que você está com fome do almoço, mas guarde isso no seu coração. Só tenta imaginar Jesus fazendo um milagre muito grande, muito enorme, e entregando na mão de alguém que está ferida, machucada, alma quebrada pela situação exterior. O que Jesus está fazendo, olha aqui para o pastor Jonathan Carlos, é isto aqui, ó: tesoura. Tesoura por quê, pastor? Tesoura em precisar que aconteça alguma coisa, para poder ter vida na presença dele. Jesus sabe que se fizer do jeito que está, a mulher vai ter milagre, mas não vai ter cura interior. Como é que eu carrego milagre se ele não me cura onde homens não podem?
aonde outras pessoas não podem. Então, antes dele resolver o que está dando errado fora, ele vai resolver o que está morto, que está ferido, o que está quebrado do lado de dentro. É como se ele estivesse cortando e dizendo: mulher, eu não resolvi nada ainda, eu não curei, não levantei, não libertei, mas e tu que está aqui na minha presença? Vai doer, mas vai curar. Tu precisa que eu resolva para dar glória ao meu nome? Tu precisa que eu resolva para adorar minha majestade? Eu vou cortar de você a tua necessidade de que precisa que eu faça alguma coisa para dar glória ao meu nome. Eu não fiz nada ainda na tua vida. Vai adorar ou vai continuar chorando? Vai dar glória ou vai continuar reclamando? Vai adorar meu nome, vai entender que quem chegou ainda é a própria vida. Só tenta imaginar a mulher fazendo isso daqui, ó. Olha para o pastor Jonathan Carlos, secando as lágrimas, secando os olhos e dizendo: Jesus, vou parar de chorar então. Que é que tu vai fazer? Cabeça de pregador. Pensa Jesus pegando esse dedo, apontando para ela e dizendo: para te mostrar que nunca foi falta de poder em mim, foi falta de secar lágrima nos teus olhos. Já que você não precisa mais que eu faça para ser, você continua vindo para Cibege mesmo que tudo dê errado, para te mostrar que eu posso resolver tudo em só um momento. Fica aqui que eu vou levantar o que está morto agora. Aí ele toca o esquife, ele levanta o rapaz, ele entrega para a mãe e diz: eu imagino, diz para todos que estão no ambiente através desse milagre, dizendo: nunca foi falta de poder em mim, foi falta de desconectar a necessidade que eu faça alguma coisa para ser quem você é. Pastora Marina pregou com tanta graça aqui antes de mim, dizendo que nós não podemos perder a nossa essência diante de situações. E se eu posso me mergulhar dentro da palavra que ela vos ministrou com tanta graça, não perca a essência, mulheres santas de Deus. Mesmo diante de tudo que dá errado do lado de fora, eu sei que tu está aqui dando glória, mas tem coisas erradas que talvez estão dando errados na tua igreja, na tua família, localidade. Quem sabe mulheres entraram aqui pedindo milagre, naquele grupo de irmãs da tua igreja, dizendo: Deus, se tu não entrar naquela congregação, eu não sei o que é. Pois bem, vou começar a profetizar no meio desta mensagem. Já que tu veio para Cibege, mesmo com tudo dando errado, eu profetizo, e não é ouro, não é prata, não é chave, não é casa, não é dinheiro. O que eu profetizo esta manhã é muito maior. Eu profetizo que enquanto tu dá glória aqui dentro, Jesus para um esquife lá fora. Pastor, me prova dentro da Bíblia que isso aí é real. Prova agora. Quer ver como é que um glória há aqui dentro levanta morto que está lá fora? Até onde eu sei, morte não é só ausência de vida. A Bíblia também dá nome de morte a um espírito maligno. Com carinho, varoa de Deus, eu não sei que se aconteceu com o menino, foi o próprio anjo da morte, ou foi ausência de vida. O que eu sei é que quando Jesus chega, demônio tem que recuar, espírito da morte tem que sair, a ausência de vida é preenchida com vida. Me prova na Bíblia agora que eu quero dar glória. É para isso que eu estou aqui suando igual cuscuz na panela. Quer ver como é que glória e palavra profética que sai da tua boca muda a história de um ambiente? Lá vai Ezequiel, capítulo de número 37. Veio sobre mim a mão do Senhor, me levou, porque quem leva não é diabo, é Deus. Me levou até um vale que estava cheio de ossos mortos e secos. Me deixou no meio, não foi na ponta, foi no meio do olho do furacão. Ele olhou para mim e disse: profeta, esses ossos podem reviver? Alguém vai entender lá na galeria, quer ver? Eu disse: Senhor Deus, é tu que sabe. Se sou eu que sei, profeta, eu não estou mais pedindo, eu estou mandando. Abre a boca e profetiza. Abre a boca e profetiza. Abre a boca e profetiza. E pastor Jonathan diz: vaza de Deus. Estou com vontade de profetizar, não. Estou sem força, estou fraca, sem vontade, não quero. Eu lhe respeito, mas se eu posso usar nesse final de mensagem uma palavra a ti, Deus não está pedindo.
É uma ordem. Abre a boca e profetiza. Vou ligar tudo, alguém vai entender. Por que abre a boca e profetiza? Porque eu não te trouxe nesse vale à toa. Tu não está vivendo o que está vivendo porque merece. É que tem osso seco em volta que precisa ser renovado, restaurado, levantado, vivificado, avivado. Eu te trago por causa de outros. Tu ainda é boca profética naquela igreja. Tu ainda é boca profética naquela casa. Tu ainda é boca profética naquela família. Tu não, eu vou falar rasgado. Tu não manda mais na tua boca. Quem manda na tua boca agora, varoa, é Jeová grandão que está sentado no trono. E a ordem para ele, dele, para ti hoje é só uma. Abre a boca e dá ordem para a morte sair, para demônios saírem. A vida vai entrar só porque tu levantou as mãos. Estica ela gostosa assim para o alto então. Eu não sei se tu conhece a direção da tua casa. Conhece? Eu moro ali por Anchieta. Vou apontar para lá. Pastor, não sei, é cidade de longe. Então aponta para o altar se tu não conhece. Mas eu não estou vendo só uma reunião de mulheres. Eu vejo um exército reunido no vale. Eu vejo um exército reunido na porta da cidade de Naim. Como é que a gente levanta osso que está morto? Eu aprendi com meu pastor na doutrina que trono de Deus tem rodas. Se move. Se move para quê? Se move não é à toa. Se move porque ele procura aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Tu entende que quando tu adora, o trono se manifesta. E quando Jesus chega, vaza de Deus, não tem capeta que fica de pé numa praia chamada Gadara. Anjo da morte vai ter que recuar quando tu invocar o nome do Senhor. Tá de mão levantada na direção da tua casa. Hoje o esquife para. Hoje o vale levanta. Hoje a morte recua. Vocês são soldadas do alto. Vocês são guerreiras de Jeová. Tem fogo na palma da mão de vocês. E na força da palavra de Deus, eu vos convoco a fazer o barulho que o diabo odeia, que o inferno recua. Pastor, não sei orar, mas tu tem glória para dar. Não sei da glória, mas tu tem língua estranha para falar. Faz o barulho que o céu gosta. Faz o barulho que o céu ama. Eu vou começar a profetizar no glória das irmãs. Enquanto tu adora, tem laço de morte sendo quebrado. Enquanto vocês adoram, tem caixão quebrando, tem sepultura fechando. A Assembleia de Deus Madureira ainda é fonte de vida, fonte de vida, fonte de vida, fonte de vida. Transporta vida, 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 vida. Deus vai renovar varoas aqui agora. E Jeová grandão da Galileia. Minha amiga pastora Nathalie, eu sinto Deus aqui. Enquanto de mãos levantadas na direção da tua casa, eu quero te convidar a orar comigo agora. Tá de olhos fechados. Isto. Ô vaza de Deus, varoa de Deus, vamos entrar na guerra. Foi muita guerra para tu chegar até aqui. Diabo passou a semana toda se levantando contra ti. Vai baixar a cabeça ou vai reagir aqui dentro agora? Vamos mostrar para o diabo quem nós somos. Filhos e filhas de Deus, que encontra Jesus na porta da cidade e que manifesta poder dentro do vale. Estão preparadas para viver o extraordinário. Então vem orar comigo nesse momento. Senhor Jeová, Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, manifeste-se hoje que tu és Senhor da Ciberge. Aonde houver uma mulher de mão levantada, de braço apontado, entra agora na cidade dela. Entra agora na cidade dela. Jeová, passa em Macaé, passa lá em Rio das Ostras, passa lá em Arraial do Cabo, passa lá em Cabo Frio, passa lá em Teresópolis, passa lá em Petrópolis, passa lá em Angra dos Reis, passa lá em Nilópolis, passa em São Gonçalo, passa em Niterói, passa em Maricá, passa no Rio de Janeiro e quebra tudo aquilo que não provém de ti. Senhor, se é tu quem usa a minha boca, se é tu quem levanta esse exército, aonde as mãos delas estão apontadas agora,
Cai por terra, cai por terra todo intento do inferno. Saia fogo agora da mão dessas varoas. Entre onde eu não posso entrar, Senhor, e dá vida, 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 vida. E meu Deus, olha Deus tomando as irmãs ali na direita. A mão que está levantada assim, serva de Deus. Isto, desse jeito. A mão que se levanta assim. Segura os instrumentos, meus irmãos. Isto, levitas de Deus. Nesse último minuto, eu quero te convidar a levantar a sua voz. Nós não estamos na ciberja à toa, vaza de Deus, varoa de Deus. Tem laço de morte quebrando lá fora enquanto tu dá glória aqui dentro. Tem caixão quebrando lá fora enquanto tu adora aqui dentro. Você tem 1 minuto para guerrear no mundo espiritual agora. Chama o Jesus que trava o esquife nesse momento. Eu vou contar para te ajudar e devolvo o microfone a quem é de direito. 60, 59, 58, 57, 56, 55. Tem uma glória sendo manifesta dentro desse ambiente. Aqui não é mais pavilhão, aqui é igreja sagrada, lavada e remida. 49, 48, 47, vou começar a profetizar. 46, 45, 44. Quem é de guerra entra na guerra. 42, 41, 40. Cadê as guerreiras de Jeová aqui esta tarde? 38, 37, 36. Senhor Deus. 35, ouve a oração das minhas irmãs. 33, entra onde elas não podem. 32, 31, se é tu quem usa elas, dá um sinal de glória no meio da igreja agora e renova estas varoas no teu poder e na tua glória. 28, 27, 26, 25, 24, 23, 22, 21. Calashi que terra badacataua, Jerementre que terra badacataia, Jorevachia ratal que teia. 12, 11, 10, 9, 8. Ah, Senhor da glória. Bispo Abner, se o Senhor me permite tomar suas palavras, bispo. Enquanto as irmãs adoram aqui, não é só sua casa e a sua cidade, é o estado do Rio de Janeiro, é o Brasil inteiro que está sendo guardado debaixo desta adoração. Deus vai mudar a história do nosso país através da força da igreja. Em nome de Jesus, eu agradeço a minha rica oportunidade. Que Deus abençoe as vossas vidas. Amém.
sólida e que pode desmoronar a qualquer momento. Amém? A traça e a ferrugem, elas representam aquilo que corrói, aquilo que deteriora com o tempo. A traça, ela, por exemplo, ela destrói roupas. Eu tenho muitas roupas. Daqui a alguns anos, as traças podem destruir as roupas. Isso naquela época era muito comum, hoje não é tão comum, né? Mas naquela época de Jesus, na antiguidade, as roupas eram uma evidência de riqueza, de status. A ferrugem, por sua vez, corrói metais valiosos, que também eram sinais de riqueza. Já os ladrões, usados aqui nessa figura de linguagem por Jesus, simbolizam a instabilidade do mundo material, onde aquilo que nós possuímos, de uma hora para outra, pode ser tomado de nós. O ladrão, ele não avisa quando vai roubar. Muitas vezes nós apostamos a nossa vida em um projeto, em um casamento, em uma carreira, e isso pode ser tomado de nós de uma hora para outra. Nós não temos controle sobre a nossa vida. Nós não temos controle sobre as circunstâncias. Jesus, ele nos faz lembrar que tudo aquilo que é material pode ser perdido. E se o nosso coração estiver nessas coisas, nós nos tornamos vulneráveis por causa dessa instabilidade da vida. Amém? Espírito Santo de Deus, que todas as pessoas que estiverem assistindo essa transmissão, por qualquer meio de comunicação, entendam isso. O Espírito Santo é aquele que nos ensina. O Espírito Santo é aquele que nos guia, nos orienta. É aquele que abre os nossos olhos, os nossos ouvidos, para que nós compreendamos as Escrituras. Então, que você e eu possamos nos render a Ele nesse momento. Se o Espírito Santo falou com você através dessa palavra, dê o like no vídeo, se inscreva no canal e ative as notificações. Quer assistir a mensagem completa? Clique aqui no link que está na descrição do vídeo. Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Provérbios capítulo 3, versículos 5 e 6, Salomão escreveu assim: confie no Senhor de todo o coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Quando Israel estava ali diante do Mar Vermelho, lá em Êxodo 14, o medo dizia para eles o seguinte: voltem para o Egito. A lógica dizia isso para eles. A lógica dizia isso para eles. Voltem para o Egito. Vocês vão morrer ou afogado ou vocês vão morrer aqui pela espada, por causa do exército. Mas o que Deus disse? Fiquem firmes e vocês verão o livramento que o Senhor lhes trará hoje. O perigo de buscar refúgio fora da vontade de Deus. A grande lição aqui, irmãos, de Jeremias 42, é que o Egito simboliza a confiança nas coisas do homem, na lógica humana, nos recursos humanos. O povo queria depender da força militar e das riquezas do Egito, mas Deus estava chamando eles para depender exclusivamente dele.
E ir para o Egito ia contra tudo aquilo que Deus já havia falado. Lá em Isaías, no capítulo 31, no verso 1, Deus já tinha advertido: ai dos que descem ao Egito em busca de ajuda. Tá vendo? Que contam com cavalos, confiam nos seus carros porque são muitos, e nos seus cavaleiros porque são muito fortes, mas não olham para o Santo de Israel, nem buscam ao Senhor. Então, a resposta que as pessoas queriam aqui do profeta Jeremias já tinha sido dada por Isaías lá no capítulo 31. Só que as pessoas, muitas vezes, elas vão até Deus em busca de validação para decisões que elas já tomaram. Em 1 Samuel, capítulo 13, Saul ofereceu o sacrifício no lugar de Samuel. Samuel, que era o profeta. Mas Saul ofereceu o sacrifício no lugar dele. Sabe por quê? Porque Saul estava com medo. E Saul ficou ansioso diante da guerra. Qual foi o resultado disso? Saul perdeu a graça, perdeu o favor de Deus. Foi destituído. Foi rejeitado por Deus. Quem busca refúgio só nas coisas humanas, no dinheiro, nos contatos, quem busca apoio somente nessas coisas, mas não consulta a Deus, essa pessoa pode até ter um alívio assim, momentâneo, mas ela vai perder a paz verdadeira. Quantas pessoas hoje que estão passando por crises, e aqui eu falo de crises, pode ser em várias áreas da sua vida. Quantas pessoas, diante de uma crise, buscam atalhos ilícitos, fazem alianças com pessoas erradas, buscam por caminhos mais fáceis, mas assim elas acabam colhendo destruição. Não é verdade? Então, obediência só de palavras não basta. O que o povo falou aqui no texto que eu li? Eu vou voltar aqui. Vou voltar lá no texto inicial, que é Jeremias 42. Eu vou ler só o versículo 6. Olha só. Quer seja favorável ou não, obedeceremos ao nosso Deus, a quem o enviamos. Isso é o povo falando para o profeta Jeremias. Jeremias, pergunta para Deus para onde nós devemos ir, e a resposta que Deus der, nós vamos obedecer. Eles falaram aqui, irmãos, quer seja favorável ou não, obedeceremos ao Senhor, o nosso Deus. Só que na mente deles já havia uma decisão de ir para o Egito. Deixa eu voltar aqui. Logo depois, no verso 43, eles rejeitam a palavra de Jeremias e descem para o Egito. Tiago, capítulo 1, verso 22, diz que nós devemos ser praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-nos a nós mesmos. O profeta Jonas tentou fugir para a cidade de Tarsis, mesmo depois de ouvir claramente aquilo que Deus queria dele. O que Deus falou para Jonas? Vai para Nínive. O que Jonas decidiu no coração? Eu vou para Tarsis. Muitas pessoas falam assim, seja feita a tua vontade. Não é verdade? Nós não oramos assim? A oração do Pai Nosso, nós falamos isso com Deus? Seja feita a vossa vontade, seja feita a tua vontade, Senhor. Só que como que nós vivemos na prática?
seja feita a minha vontade. É isso que acontece, na maioria das vezes. No final dessa mensagem eu vou orar por você. Por isso, escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração. Se o Espírito Santo falou com você através dessa palavra, dê o like no vídeo, se inscreva no canal e ative as notificações. Quer assistir a mensagem completa? Clique aqui no link que está na descrição do vídeo. Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus.